Puxa vida, eu estava em férias com a minha família, queria um quarto de frente ao mar, peguei um quarto de frente para a caldeira de lenha de aquecimento do apartamento. Acontece toda hora. Dica, pessoal, documentar, ter muito claro o que está se comprando. Direito do turismo. Quais as nossas obrigações? Quais as obrigações das agências de turismo, das companhias aéreas nesse universo? Todos nós precisaremos saber disso mais cedo ou mais tarde, seja planejando a nossa viagem dos sonhos, seja viajando a trabalho em viagens nacionais e viagens internacionais. Neste podcast estão Alexandre Andersen, Arthur Garrastazu e Renato Schenkel. Eu sou Carlos Bonamigo, CEO da Garrastazu Advogados, e reforço que este é mais um episódio na nossa missão de simplificar o direito para que seja uma ferramenta para empoderar e para proteger. Espero que você goste. Boa tarde, pessoal. Que prazer conversar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre atraso de voo, né? Todas essas bronquinhas que vão acontecendo, né? O bronconas, né? Que vão acontecendo aí com os consumidores nessas relações com companhias aéreas e enfim. O que a gente tem para a pauta de hoje, pessoal, com relação a isso? Bom, hoje eu acredito que a gente possa esclarecer, conversar e repassar ao consumidor aí todas as possibilidades que essa relação junto a empresas aéreas disponibiliza. Num primeiro momento é importante que nós consigamos aí indicar quais são os direitos dos consumidores, e eu acho que algumas dúvidas mais frequentes em relação a pequenos atrasos. Atrasos, por exemplo, de 1 hora. Então, eu tenho direito a algo, tem limite de tempo pelo atraso, danos morais, a partir de que período de atraso. Eu introduziria informando que com 1 hora de atraso hoje nós temos direito à internet e ligação gratuita. Ou seja, necessariamente o passageiro precisa então naquele intervalo de tempo ter acesso à internet e ter a possibilidade também de realizar ligações. Período de 2 horas, até 2 horas de atraso, ele já tem direito à alimentação pelo valor médio e necessariamente vai obter então junto à empresa um voucher para que ele possa se alimentar devidamente. A partir de 4 horas, então ele já tem direito a transporte, alimentação, hospedagem, se o voo não sair naquele dia. E também já existe um entendimento judiciário de que a partir de 4 horas é devido o dano moral. Então nós conseguimos diferenciar dessa forma, ou seja, atrasou mais de 4 horas em uma ação, provavelmente nós vamos aí sim conseguir uma indenização a título de dano moral. Voos atrasados ou cancelados, eu acho que eu estou fazendo um resumo aqui, mas já ampliando para que a gente possa evoluir na conversa a partir desses exemplos. Voo atrasado ou cancelado, existe a possibilidade então do passageiro, do consumidor, pedir o dinheiro de volta na integralidade, e eles têm necessariamente a necessidade de devolver esse valor em até 7 dias, sem prejuízo de uma indenização por dano moral também, que eu acredito que a gente vai obter no judiciário. Esse período de 7 dias, a gente teve aí uma experiência que ele, de certa forma, foi um pouco dilatado na pandemia, onde nós tivemos aí regras específicas permitindo aí a devolução desse valor em até 12 meses. E também é importante que em qualquer uma dessas ocorrências o consumidor possa solicitar a expedição de uma declaração de contingência, que é um documento emitido pela companhia que registra incidentes relativos a cancelamentos de voos no Brasil. Eu acho que essa seria uma introdução aí para que a gente possa prever aí os direitos mais básicos em relação a determinados períodos da casa. Renato, eu complemento, muito boa essa tua introdução, porque tu já colocou o dedo na ferida, né? Atrasou, cancelou o meu voo, nós estamos falando aqui de direito do turismo, aqui eu tenho direito, né? E ninguém sabe disso, até porque toda essa construção trazida pelo Renato, ela não está na lei. A lei não diz que com 1 hora de atraso tem direito a isso, com 2 tem isso, acima de 4 horas tem dano moral. Isso é uma construção do direito por meio de decisões judiciais.
Porque uma das fontes do direito, nós imaginamos, os meus direitos decorrem da lei. Isso é uma meia-verdade. Eles decorrem da lei, decorrem dos costumes que usualmente se estabelecem na sociedade e decorrem em larga escala do conjunto das decisões dos tribunais, o que se chama de jurisprudência. Eu acho esse assunto relativo, eu gosto de chamar de direito do turismo, ampliando um pouquinho o objeto, né? Tirando um pouco apenas de atraso de voo e cancelamento de voo e overbooking, porque isso pode acontecer também numa reserva de hotel, e como acontece. Eu chego no exterior com uma reserva emitida pelo hotel e o hotel está lotado. Isso já aconteceu comigo. O que fazer? Tá? Ainda que eu não tivesse pago a diária, eu estava preparado para pagar, tinha escolhido aquele hotel. E cá comigo, né, eu sempre imaginei, puxa, a importância, a relevância do direito do turismo, ela está no fato de que esses dissabores que nós temos que remediar com o direito, eles se dão no momento em que eles não poderiam acontecer, que é no nosso momento de férias, de lazer, onde nós paramos as nossas atividades profissionais, muitas vezes com ou sem a família, só com a esposa, com o marido, com o companheiro, com um grupo de amigos, queremos curtir aquele momento intensamente. Porque eles são poucos, são pequenos, são carésimos, não é? São raros. Então, nós não aceitamos que as coisas deem errado naqueles dias de férias, não é? Porque a angústia é muito grande. E aí a importância de nós conhecermos bem os nossos direitos para, na hipótese de ocorrer algum dissabor, nós já sabemos o direito que nós temos, como temos que conduzir. Isso elimina a situação de estresse, porque a situação de estresse, a angústia, ela vem muito do desconhecido. Quer dizer, meu voo não sai, puxa vida, perdi a conexão. Eu vou a Lisboa, de Lisboa pego uma conexão para a Inglaterra, onde eu quero assistir lá um show qualquer, não saiu o voo para Lisboa, perdi a conexão. E aí, o que fazer? Caíram todas as minhas reservas de hotel, alguns já pagos que eu não vou utilizar. Essa é a importância, a relevância dessa nossa conversa aqui. E acho que o Renato abriu muito bem, né, tratando do mais comum dos dissabores, que é o atraso de voo. Quer dizer, chego no aeroporto, vou voar feliz, o avião não vai sair. E aí, o que fazer? Né? Então, acho que está muito bem colocado, Alexandre. Eu acho que a gente tem alguns pontos assim, muito interessantes para conversar aqui. Sim, com relação especificamente a esse atraso de voo, pessoal, muitas vezes ele não se dá por circunstâncias que dizem respeito à própria companhia aérea, né? Às vezes são questões climáticas que impedem o voo de sair. Esses direitos que tu enumerou, Renato, por exemplo, 1 hora tem direito, né, à internet, aí 2 horas começa a alimentação, 4 horas transporte, alimentação e, se for o caso, também hospedagem. Ele se dá em qualquer caso, inclusive com intempéries, assim. Renato, deixa eu puxar essa resposta, né, porque essa eu tenho um episódio interessante para contar. Desde a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990 até 2014, 2015, nós tínhamos uma compreensão em relação a isso. Sempre que houvesse atraso de voo, independentemente da razão, fosse por intempéries climáticas ou por problemas mecânicos ou por uma greve nos aeroportos, sempre a companhia aérea era responsável. Porque um dos princípios do direito do consumidor é a questão da responsabilidade civil objetiva. Quer dizer, ao dano, não importa se há culpa ou não do fornecedor, ao dano, por consequência, há o dever de indenizar. Ou seja, houve o atraso de voo, há o dever de indenizar, como bem colocou o Renato, né? Ou dando refeição, ou dando hotel, mas sempre dando o dano moral, né? Porque ele existe numa viagem. Né? Em 2014, em agosto de 2014, nós tivemos um marco, que foi a erupção daquele vulcão na Islândia. Não sei se você se lembra, foi um dos maiores fenômenos naturais recentes,
uma erupção, eu nunca consigo repetir o nome do vulcão porque é um monte de vogais e poucas consoantes. Eu brincava dizendo que era a erupção do AEI-OU, né? Houve erupção, o espaço aéreo europeu fechou em diversos países por quase 30 dias, foram mais de 20 dias, e durante 15 dias simplesmente não saía nem pousava voo. As pessoas ficaram cristalizadas onde estavam. Muitos gaúchos, muitos porto-alegrenses, naquela ocasião, em 2014, eu atendi muitas pessoas, alguns amigos indicados, de conhecidos amigos, no retorno, querendo as indenizações pelos danos morais, por terem ficado sem dinheiro ou sem recurso, ou enfim, por terem ficado demasiado tempo em um determinado lugar, ainda que por força do fechamento do espaço aéreo europeu. Entramos com uma série de ações e ganhávamos, até que num determinado momento um desses processos foi afetado ao STJ por meio de um recurso especial, e o STJ, a partir desse caso específico da erupção do AEI-OU, que é o vulcão islandês, ele muda a jurisprudência. Porque, de fato, dentro daquele senso de justiça que talvez o direito natural nos traz, o que é certo, o que é errado, não obstante o nosso sistema preconizasse a responsabilidade civil objetiva, com ou sem culpa tem que indenizar, muitas vezes isso levado ao extremo fere o nosso senso de justiça. E era um absurdo, de fato, as companhias aéreas condenadas a indenizar, porque eclodiu uma erupção num vulcão. Aí o STJ muda, foi um julgamento histórico, e passa a disciplinar que, em caso de problemas climáticos, só isso, essa é a exceção da jurisprudência, de intempéries, inundações do aeroporto, erupção de vulcão, enfim, seja o que for, em caso de problemas climáticos, se relativiza esse princípio que era absoluto da responsabilidade civil objetiva. E a companhia aérea não mais terá o dever de indenizar. Até porque isso, na verdade, se busca um equilíbrio daquilo que de fato é certo. Não é? E de 2015 ou 2016 para cá, quando houve essa decisão do STJ, muda a jurisprudência no que se refere a isso. Não é? Mas, para todas as outras causas, uma greve, ou problemas mecânicos. Quer dizer, o meu avião não decolou porque apresentou lá uma luzinha vermelha na hora de fazer o cheque de voo, e o piloto, evidentemente, com aquela luz vermelha lá piscando, ele não vai decolar. Bom, tem que indenizar, porque há a compreensão de que que problemas mecânicos, elétricos existem, e cabe à economia, cabe à companhia identificar a média dessas ocorrências e ter nos seus estoques peças de reposição e sanar esses problemas no mais curto espaço de tempo, e não chutar o voo para o dia seguinte. Né? Então é assim hoje que o direito decide. Então, você explica nevascas, questões de vulcão, a relativização que ocorre nas decisões. Sim, mas essas indenizações que o Dr. Arthur fala, ela se refere com ressarcimento de valores ou mesmo indenização por dano moral, alguma coisa assim? Porque a gente começou falando sobre algumas medidas que de pronto a companhia tem que entregar, né? Ou seja, eu tenho atraso de uma hora, então ela tem que fornecer algumas coisas. Esse tipo de fornecimento de alimento, enfim, internet, transporte, isso é em qualquer caso também? Ou no caso de intempéries ele também não se aplica? Ou ele fica ali? Isso em qualquer caso. Em qualquer caso. Não se aplica, no caso de intempéries, a indenização pelos danos morais. Esse é o ponto excepcionado por essa decisão do STJ. É uma questão de justiça, né? Porque acaba não tendo como controlar o clima, o tempo e etc, né? Mas enfim... Pessoal, eu queria também, enfim, acho que eu não sei se tem mais algum ponto para tratar com relação a esses atrasos de voo. Renato, não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Não, eu gostaria de destacar, porque a gente conversou aqui a respeito de dano moral, principalmente, mas também existe uma possibilidade de dano material. Às vezes o atraso de voo ele pode gerar uma perda de uma conexão, um voo
Porto Alegre a São Paulo, que vai gerar um voo para o exterior e pode gerar essa impossibilidade e essa não realocação daquele passageiro pode gerar, às vezes, a necessidade de uma nova aquisição de passagem, que pode sim ser reembolsada depois, ou seja, pode ser alvo de um pedido de reembolso em virtude da ausência de previsão perante o consumidor de que ele teria que desembolsar mais aquela soma, tendo em vista que a passagem já havia sido adquirida na totalidade. Então, muitas vezes, nesses atrasos, o dano moral ele também é acumulado com o dano material. Ou também se amplia, às vezes, ao reembolso de valores que não foram disponibilizados pelas empresas a título de alimentação, a título de hospedagem. Então a gente tem como prever isso tudo numa ação, dependendo do caso específico e dos fatos que nos forem relatados pelo cliente. Sim, e no caso de overbooking, na verdade, né? Que é aquele caso de tu compra passagem, o voo fica lotado. O que o consumidor pode fazer ali naquele momento? O que ele pode exigir da companhia aérea naquele momento ali, Renato? O overbooking, ele, conforme farta jurisprudência aí do STJ, ele já gera uma indenização por dano moral. O STJ firmou já esse entendimento, tendo em vista que decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e a própria ilicitude do fato. Então já existe uma ilicitude no fato de prever o maior número de passageiros em relação àquele avião que de repente não comporta toda aquela capacidade. Então isso é algo que é condenado pelo judiciário. Existe uma necessidade de realocação num período mínimo ali, de 2, 3, 4 horas no máximo, tá? Mas isso não isenta de eventual indenização a título de dano moral. Mas quando a gente fala, Renato, ali da indenização por dano moral, né? Todas essas indenizações, elas decorrem, como a gente já conversou em outras oportunidades, é aquela indenização que não precisa da comprovação de um dano efetivo. O simples fato dela existir, ou seja, porque imagina, né? O overbooking é quando a companhia aérea vende mais bilhetes do que a capacidade de voo. Isso, na verdade, é um desrespeito com o consumidor, né? Então, isso por si só já gera um direito à indenização, assim como um atraso superior a 4 horas. Isso é o que a gente chama de dano moral presumido, né? Exato. No overbook, até eu gostaria de complementar, a companhia não é obrigada a reacomodar e no voo seguinte, independente da condutora daquele voo. Ou seja, necessariamente se existe um voo de outra companhia aérea, ela vai ter que alocar também naquele voo. A gente vai ter que partir no próximo voo e isso não gera também uma isenção do pagamento de eventual indenização por parte da companhia aérea, tendo visto que aquilo já gerou uma aflição. Já tinha uma hora marcada que é o dano moral. Já tinha uma perspectiva de embarcar em determinado horário que acabou não se perfectibilizando por motivos totalmente alheios ao consumidor. Dando continuidade, pessoal, algo que é muito comum, eu acho que talvez muitos de nós que já tenhamos passado, é a questão do extravio de bagagens, né, pessoal? É comum a gente desembarcar no aeroporto e quando a gente fica lá naquela ansiedade esperando a esteira, nossa, será que a minha bagagem vai chegar? Será que ela não vai chegar? Não chega. Né? O que a gente pode fazer naquele momento ali? Quais são os direitos? Teve alguma alteração legislativa importante aí, né, doutor Arthur? Eu sou autor de uma ação aqui pelo escritório, o Renato é meu advogado, né? No ano passado eu fiz uma viagem com um grupo de amigos para um torneio de golfe na Espanha. E antes disso eu fui à Itália, né, fazer uma escala lá, um pequeno turismo com a minha esposa. E a minha esposa tinha um congresso e eu seguiria para esse torneio de golfe. E a minha bagagem não chegou, com todo o meu equipamento que eu usaria nesse torneio, menos os tacos, que a bolsa de tacos estava sendo levada por um amigo meu, uma vez que eu fui uma semana antes para aproveitar essa viagem da minha esposa também. Imagine a angústia, né? Eu com um torneio marcado, que não foi barato, eu tive que tirar um período de férias maior do que aquele que usualmente é adequado no dia a dia atribulado das nossas atividades. E a primeira coisa que se deve fazer, e eu tinha essa orientação, ainda bem, Renato, né, por conhecer casos aqui do escritório,
é antes de sair da área das esteiras, antes de sair, porque depois não volta mais no aeroporto, é fazer o registro da ocorrência do extravio junto ao balcão da companhia, ou, se não houver, a um balcão do aeroporto, que sempre existe para formalizar esse tipo de documento, esse tipo de problema. Então, esse é o primeiro documento essencial. Quer dizer, não chegou a bagagem, é uma espécie de BO, boletim de ocorrência, administrativo, ou no balcão da companhia, ou no balcão do aeroporto, se a companhia não tiver um balcão disponível ali naquela área das esteiras. Primeira coisa. Segunda questão, que é muito importante que o consumidor saiba. Saiu do aeroporto sem nada, né? Sem uma escova de dentes, muitas vezes sem a lente de contato que vai utilizar lá para a prática do esporte, né? Sem pijama, sem roupas íntimas, sem nada, né? O que fazer? Comprar os itens absolutamente necessários, sem exagero, dentro de um padrão médio de uso ao qual aquele consumidor está habituado. Quer dizer, eu não vou comprar um terno Armani se eu tiver um evento social. Eu vou comprar um bom terno, mas dentro de um padrão normal de custo. Enfim, eu não vou comprar uma camisa de seda pura, das mais caras. Eu vou comprar uma camisa que me vista bem, que eu possa me apresentar bem em algum jantar, em algum evento que eu terei naquele período. E guardar todas as notas fiscais. Comprar os artigos de higiene necessários todos, negócio de barba, escova de dente, creme dental. As roupas, e aí vem uma dica prática, né, para 2 dias, para não ter que perder tempo todos os dias também indo ao shopping, né? Então já compra para 2 dias e vamos esperar a entrega da bagagem naqueles 2 dias. Se não entregou, para mais 2 dias. Nós já tivemos questões onde a companhia levanta, não, mas eu extraviei um dia, então eu vou indenizar camisa, roupas íntimas, etc., por um dia. E nós conseguimos defender dizendo que não se poderia impor ao consumidor a obrigação de diariamente, caso não entregue a bagagem no hotel ou ao shopping, comprar roupa para o dia seguinte. Então, 2 ou 3 dias é um período razoável. Aí vai uma segunda dica prática, então. Até cerca de 3 anos atrás, né, nós tínhamos, nesse caso de compra dos itens necessários para o dia a dia, enquanto não restituída a bagagem, quase um cheque em branco. Quer dizer, o consumidor poderia comprar tudo aquilo que efetivamente fosse utilizar, o que eu entendo que seria o melhor tratamento jurídico que se poderia dar àquele problema. Lamentavelmente, se o Renato puder me ajudar, isso foi em 2017, há 6 anos atrás, o Brasil aderiu a um tratado internacional denominado Convenção de Montreal, onde, por meio do qual, os países, e o Brasil foi um dos signatários do tratado, decidem limitar, era um tratado para fomentar, para proteger as companhias aéreas desse tipo de ocorrência. E o Brasil adere, aceitando a limitação do reembolso desses itens de uso a partir do extravio de bagagem a um limite de 1.000 direitos especiais de saque. 1.000 direitos, que todo mês ele recebe um determinado coeficiente. Hoje esses 1.000 direitos representam mais ou menos R$7.000. R$7.081 hoje, em dezembro de 2023. Então, o nosso consumidor ele terá direito a repor os seus itens de higiene, vestuário, até R$7.000. Aí vem a pergunta, e a partir daí? A partir daí é prejuízo do consumidor. Nós somos críticos dessa adesão, da ratificação pelo Congresso Nacional, da adesão a essa Convenção de Montreal, e a partir do momento em que o país assina uma convenção e o Congresso ratifica essa adesão, essa convenção passa a ter força de lei. Ela é lei, como se editada fosse pelo Congresso Nacional. E o Supremo Tribunal Federal, julgando uma questão posterior à ratificação desse tratado, acerca de qual a norma prevalente, se a do Código de Defesa do Consumidor permitindo a reposição integral desse dano, ou uma lei posterior
que é a convenção, o texto da convenção, que é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, limitando esse dano a R$7.000, essa reposição. O que deveria prevalecer, lamentavelmente, e aí vai uma crítica, eu acho que o Supremo andou mal nesse julgamento, o Supremo entende que a Convenção de Montreal se sobrepõe por ser norma posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, enfim, não vou discutir o mérito da decisão, é isso que está valendo. Então, como que o nosso consumidor vai se proteger desse risco? Aí uma segunda dica prática, né? Faça um seguro contra extravio de bagagem, né? Que vai lhe entregar uma verba adicional, numa boa seguradora, e há várias aí, veja com a sua agência de turismo, que vai recompor esse prejuízo sempre até um determinado dano. Esse é o ponto. Mas, porém, contudo, né, a boa notícia é que os tribunais infraconstitucionais, quer dizer, as cortes estaduais que julgam essas questões de direito do turismo, de certa forma corrigem essa limitação, como tal compreendida pelo Supremo, passando a conectar, né, com a decisão de reposição do que se gastou a R$7.000, danos morais. E é muito interessante a gente ver que quanto mais o nosso cliente gasta a descoberto, maior as indenizações por danos morais. Eu não vou dizer que isso é uma compensação para corrigir uma decisão equivocada do Supremo, mas talvez, em certa escala, isso esteja ocorrendo. Nós vemos, por exemplo, que numa viagem maior, há um extravio por 15, 20 dias, o nosso consumidor gasta lá, ou mais, 20 dias, gasta lá R$15.000 na compra dos artigos de higiene e roupas, etc. Recebe 7 pelo limite da Convenção de Montreal. Nós teremos, nesse caso, sempre uma indenização por danos morais, que vai repor essa diferença e ainda deixar uma sobra, que eu costumo dizer que aquilo é para, de fato, indenizar o dano moral. O dano moral está fora da Convenção de Montreal. A Convenção de Montreal, ela limita só o dano material. Isso é muito importante. Quer dizer, extraviou a bagagem no fritar dos ovos, ao fim e ao cabo, o nosso cliente, o nosso consumidor, vai receber a reposição integral do dano. Ainda que aliando uma condenação por danos morais a esse limite dos R$7.000. Dicas práticas: faça aquele BOzinho, aquele registro dentro da área das esteiras, porque se saiu não faz mais. Se não fizer, não vai ter direito a nada, porque nós não vamos ter como demonstrar a prova mínima das alegações. Vá gastando de 2 em 2 dias as compras necessárias, é uma dica prática muito boa. Não precisa comprar todos os dias e nem nós vamos comprar para uma semana, porque pode ocorrer da bagagem ser entregue depois de 3 ou 4 dias de extravio, né? E compre sempre, não se exagere na qualidade, né, no luxo dos itens adquiridos, mas também não precisa comprar, vamos lá, artigos vagabundos. Compra aquilo que normalmente usaria, aquilo que está dentro da bagagem, extraviado. Muito importante, guarde bem as notas, porque sem elas nós não vamos reembolsar. E nós temos usado uma linha que eu acho que ela é vencedora, né, Renato? Quer dizer, ainda que nós tenhamos que limitar as notas em 7.000, se o nosso cliente gastou 9, 10, 11, nós vamos apresentar isso. Porque lá na cabeça do julgador isso vai incentivar a determinação de uma indenização um pouco maior. É isso na prática, Renato, não é? E essa indenização, ela existe chance de ser paga administrativamente ou necessariamente tem que ter interferência do judiciário? Assim, é difícil, né, uma companhia aérea desembolsar no voo, porque é um teto que existe, creio eu, na legislação de Montreal, né? Na esfera extrajudicial, nós temos dificuldade em ampliar, né, eventual indenização que supere o valor indicado nas notas fiscais. Então, a indenização por dano moral, estou dizendo que existe uma impossibilidade, mas uma dificuldade de se obter na esfera extrajudicial. Então, realmente a gente atinge essa possibilidade, esse benefício ao consumidor a partir do ajuizamento de uma demanda. Mas o dano moral, Renato, nesse caso ele também é presumido ou tem que ser comprovado o dano ali? O simples fato de extravio de bagagem ter sei lá,
superior a 2, 3 dias, isso por si só já gera o dano moral, ou a gente tem que demonstrar algum tipo de dor e sofrimento mesmo? Eu acredito que nós temos hoje, não vou dizer um dano presumido, mas em virtude dos reflexos de um consumidor em férias, uma perspectiva de usufruir, e vou dar um exemplo, num país aí com temperaturas baixas, esquiar na neve, chega até lá sem a mala, sem roupa nenhuma, sem a possibilidade de trocar de roupa num país como esse. Então, respondendo a tua pergunta, não é um dano presumido, mas eu acho que nesse caso ele nem precisa se presumir, porque ele se prova a partir dos fatos que ocorrem. Não é uma prova muito difícil de fazer. Não é uma prova muito difícil de fazer, e eu acredito que também o número de dias pelos quais esse consumidor ele acaba não dispondo da bagagem também pode gerar um reflexo direto nos valores nessa indenização. Ou seja, tem pessoas que voltam de férias e que acabam não se utilizando da mala que ele levou. Ela pode ser realmente extraviada de maneira definitiva ou pode vir a ser devolvida. E isso também tem uma diferença nos valores da indenização. Infelizmente, é outro ponto que é bastante comum, né, para quem consome companhias aéreas. Quando tem cancelamento e alteração de voo, né, é um caso que de certa forma se assemelha ali com o próprio atraso, né? O que o consumidor pode exigir de imediato, né, para a companhia aérea? Eu acho que é um pouco estranho, né? Digamos assim, eu fiz uma conexão de Porto Alegre a São Paulo, cheguei em São Paulo, meu voo foi cancelado, meu voo era para outro país ou para outro estado e estou ilhado em São Paulo, né? Ou tenho que voltar para Porto Alegre. Como é que funciona isso na hora ali? Eu posso exigir alguma coisa da companhia aérea? Como é que funciona ali naquele momento? Eu de novo, acho que repetiria a abertura dessa nossa conversa com aqueles direitos que continuam sendo disponibilizados ao consumidor de 1 a 2 e 4 horas até para que a gente possa buscar já uma indenização por dano moral. Então existe direito à hospedagem, existe direito à alimentação, à ligação, à internet, a pelo menos mesmo que num período curto de atraso, que ele seja disponibilizado algum local para descanso, para que ele possa ter compensado, de certa forma, essa questão. Pessoal, outra coisa que está bastante na moda aí, que infelizmente tem acontecido muito no Brasil, né? A gente tem 2 casos aí bem recentes, que um é o do hotel urbano, né? Que muita gente comprou pacote. O Arthur falou que em algum momento tinha uma hospedagem, chegou lá, não tinha. Mas tem o hotel urbano e tem a 1, 2, 3 milhas, né? Que eu também sou vítima da 1, 2, 3 milhas. Eu acabei tendo alguns pequenos problemas ali. Como é que ficam os direitos do consumidor ali, né, Renato? Porque, pegando o caso específico da 1, 2, 3 milhas, né? Muita gente já pagou pelos pacotes de viagem ou as passagens promocionais e vamos deixar de lado inicialmente a questão da recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas. A gente pode entrar nesse mérito e ver o que pode ser feito. Mas, digamos que eu comprei um pacote de viagens ali e a companhia aérea, ou no caso aqui, que na verdade não é uma companhia aérea, mas é um companhia de viagens, né? Ela diz, não vou entregar a passagem, eu não posso entregar a passagem. O que a gente pode exigir naquele momento? Porque se dá no momento anterior ao voo, né? Antes de entrar de estar no aeroporto, o que a gente pode exigir da companhia ali? Bom, nós tivemos um movimento muito grande a partir das notícias que acabaram sendo difundidas, né, em todos os veículos de comunicação. A partir dessas notícias, nós tivemos uma corrida dos consumidores, alguns de forma administrativa, outros de forma judicial, e os primeiros acabaram conseguindo ainda obter passagens ou devoluções de valores. Nós tivemos uma interrupção desse procedimento a partir do cadastramento do pedido de recuperação judicial, que acabou suspendendo algumas demandas. Então, a partir dali, hoje, a indicação é que ocorra uma habilitação nessa ação de recuperação judicial para que ele possa obter a devolução daquele valor, obter um voucher, obter, de repente, uma possibilidade no futuro de tentar algo parecido com a passagem que inicialmente ele havia adquirido. É importante também, eu amplio um pouco a resposta a essa tua pergunta, que não se restringe tão somente a essas empresas, mas a pacotes turísticos também, que muitas vezes acabam disponibilizando na hora da venda deste pacote, hotéis que na hora acabam não sendo entregues. Nós tivemos ações ajuizadas nesse sentido, eu me recordo bem porque o cliente fez questão de tirar fotos em algo que para ele chegou a denominar o calabouço. Parecia uma prisão
que era um quarto que deveria ser 5 estrelas, um hotel, num resort. Ou seja, essa foi a aquisição dele perante determinada companhia, perante determinada agência de viagens, e que chegando ao local se deparou com algo totalmente diferente. Que também existe, então, abre uma possibilidade para o consumidor, para que ele tenha um abatimento do preço. Ou seja, aquele hotel 5 estrelas, na verdade, não possui 3. E inclusive num quarto, em um local desprivilegiado também. Um abatimento do preço em relação a isso, sem prejuízo de uma indenização por dano moral. E sem prejuízo também pela realocação dele num local parecido com que ele havia adquirido inicialmente. Então é importante porque a gente fala bastante do atraso dos voos, mas às vezes a própria hospedagem dos clientes também sofre uma diferenciação entre o que efetivamente é vendido e o que é disponibilizado. O que pode se equiparar a uma propaganda enganosa, uma ausência de informação, que gera também uma indenização a título de dano material e moral. E aí vai uma dica prática em complemento, Renato. Quem viaja tem isso muito bem em mente, né? Nós elegemos um determinado hotel para as nossas férias, mas é muito importante que se tenha definição do tipo de quarto, do tipo de apartamento naquele hotel, porque as diferenças são absurdamente relevantes, né? Nessa viagem que houve o extravio da minha bagagem, e 4 dias depois eu recebi a bagagem de volta, ganhamos a ação aqui na Garraça Azul Advogados, recebi os meus R$7.000 e mais um valor bem importante de danos morais por N pequenas circunstâncias que houve. Quer dizer, lá pelas Santas eu perdi o contato, eles entenderam que eu estava incomodando demais, porque eu queria minha bagagem antes da etapa esportiva, precisava da minha bagagem, né? Então talvez eu tenha colocado um pouco de pressão grande e eles resolveram não me atender mais, e aquilo foi importante depois no arbitramento de um dano moral maior. Mas nessa viagem eu me hospedei com a minha esposa num hotel, numa praia, foi lá na ilha da Sicília, em Taormina, que eu fiquei encantado com o hotel. Era um hotel que não era caro, que eu mesmo procurei por indicações no Booking e por esses fóruns, Booking.com, que é um site que disponibiliza reserva, muito conhecido, e reservei um apartamento, me lembro, que tivesse um terraço com vista do mar, e me foi entregue, me foi reservado um quarto maravilhoso, e aquilo fez toda a diferença. No ano seguinte, para esse ano, eu tinha uma viagem de férias com um grupo de amigos que passaria ali perto. E eu gostei tanto daquela viagem, que foi muito curta, e eu não pude curtir bem aquele período por estar sem bagagem, com aquele problema angustiante de ter que receber minha bagagem antes do início do torneio. Eu resolvi voltar para o mesmo local, para aproveitar melhor, conhecer coisas que eu não tinha conhecido, e eu passaria num pequeno roteiro puramente de turismo, muito perto dessa cidade. E eu reservei o mesmo hotel. Pelo Booking, exatamente a mesma coisa, tomando os mesmos cuidados, e me foi entregue um hotel, um quarto abaixo da crítica. Era um quarto sem vista. Mas tem vista ao mar. A vista ao mar era um cantinho, assim, da janela do banheiro, né? Então aquilo não atendia a prescrição da propaganda de vista ao mar, né? E assim, uma série de coisas. O tamanho muito diferente, era horrível, era quase um anexo, que eu chamava, não de calabouço, mas eu chamava lá na bronca que eu tive que dar lá na reserva, da Toca da Minhoca. Eu não vou ficar na Toca da Minhoca, e não ia ficar, eu ia embora do hotel. Depois eu ia me ver com Booking, entrar em juízo e tal, e quando eles viram que eu de fato ia embora, eu ia embora. Eu já estava com as diárias pagas, eu ia buscar uma outra reserva. Eles resolveram então me ceder um quarto até melhor do que o que eu tinha contratado, que é a obrigação do fornecedor, tá? E aí eu descobri depois que havia quase um overbooking. Tinha um evento na cidade, que era um show do Andrea Bocelli, que lotou a cidade, né? Então eles ficaram lá pressionados com mais reserva do que disponibilidade. Então vai uma dica prática. Documentar a qualidade, as características daquilo que se está comprando. Quer dizer, eu vou fazer uma viagem de navio, que tipo de cabine eu estou reservando? E quais são as características dessa cabine? Eu estou reservando um resort, como é que é o resort?
né? O meu apartamento é vista mar, não é vista mar. Então, nesses pacotes de turismo, é muito importante nós termos muito bem documentadas as características do que nós estamos comprando, né? E a partir desses elementos, nós vamos buscar, se isso não for efetivamente entregue ao cliente, as diferenças e as indenizações por danos morais que sempre virão. Sempre virão. Não só a diferença de categoria, mas as indenizações também por danos morais. Puxa vida, eu estava em férias com a minha família, queria um quarto de frente ao mar, peguei um quarto de frente para a caldeira de lenha de aquecimento do apartamento. Acontece toda hora, toda hora. Dica, pessoal, documentar, ter muito claro o que está se comprando. Isso vale não só aqui para a nossa conversa sobre pacotes turísticos, mas de resto para tudo aquilo que a gente reserva, compra, né? Para entrega futura, né? Para não haver esses dissabores, essas surpresas. Sim, eu queria só complementar um pouco o que o Renato falou sobre a questão do 1, 2, 3 milhas, né? E, infelizmente, ela teve que pedir recuperação judicial, não tinha capacidade de entregar aqueles diversos pacotes promocionais que foram adquiridos, né? Mas hoje os consumidores eles estão tendo que entrar em ação judicial para fazer garantir, às vezes não cumprimento do contrato, porque às vezes nem mesmo o processo de falência, o processo de recuperação judicial ele impede, né, que os contratos sejam cumpridos ali, mas habilitar um eventual crédito, né, no próprio procedimento de recuperação judicial. Mas e isso é sempre uma dúvida que me ocorre. Para habilitar esse crédito, assim, eu comprei uma passagem de R$3.000, não me entregaram, então eu tenho direito àquele dinheiro, né, ou um voucher, né, que eles se propuseram a disponibilizar para os consumidores, enfim, embora seja um pouco controvertido isso, mas para eu conseguir receber esse dinheiro, necessariamente eu tenho que habilitar no processo de recuperação judicial. Essa habilitação, ela pode ser feita pelo consumidor mesmo, ou seja, posso eu, Alexandre, se eu não fosse advogado, entrar lá e habilitar, olha, eu tenho R$3.000 aqui com 1, 2, 3 milhas, ou tenho que necessariamente entrar com uma ação judicial e depois habilitar esse crédito. Como é que tem sido feito isso lá, né? O quadro geral de credores, que aqui chama, ou seja, necessariamente a empresa, nesse plano de recuperação judicial, ela deve indicar os credores que têm algum valor a buscar. Então, existe a possibilidade, sim, de que o consumidor já esteja incluído nesse quadro geral a partir dessa formação do plano. Tendo que, eu sugeriria a contratação do advogado, ao menos para que ocorra um acompanhamento de maneira mais próxima. Caso ele não esteja nesse quadro geral, nesse plano de recuperação judicial, ele necessariamente vai precisar contratar um advogado para que ele possa, então, mediante uma ação, conseguir essa certidão de crédito para que ele possa habilitar nessa recuperação judicial. Sim. Bom, e dado que, enfim, infelizmente nessas relações de consumo, pouquíssimos casos são resolvidos de maneira administrativa, né, pessoal? Ou seja, eu tenho um atraso de voo, um cancelamento, ou um extravio de bagagem. Acredito eu que em raríssimas oportunidades a própria companhia aérea ela vai dar um jeito de te indenizar sem a necessidade de uma ação judicial. Mas se for necessária uma ação judicial, ela é rápida, posso entrar no juizado, que a gente chama de pequenas causas, e se o atraso ocorre no exterior, né, ou seja, é uma empresa que opera no Brasil, mas o fato ocorre no exterior, eu busco a indenização aqui. Claro, o Arthur já deu um spoiler ali pelo caso concreto dele, mas ainda que a situação ocorra no exterior, eu posso buscar os meus direitos aqui no Brasil, correto? Correto. As indenizações hoje na justiça comum elas estão sendo um pouco mais altas do que no juizado especial. Vai de uma discussão com o cliente, de uma definição de estratégia e também de uma indicação de valores. Nós temos inclusive essas ações do Dr. Arthur. O Dr. Arthur, até pela celeridade, embora as ações na justiça comum também hoje em relação a este assunto não estejam demorando muito, o juizado ainda traz uma celeridade um pouco maior. A audiência de conciliação é marcada em 30, 60 dias. Temos uma sentença em 90, 120. Tendo uma ação na justiça comum pode tramitar até 1 ano e meio. Eu indicaria hoje como um tempo médio. Mas eu acho que o Dr. Arthur, inclusive, pode reforçar, porque nós, conversando em relação a essas recentes demandas que ajuizamos em favor da pessoa física dele, nós optamos por ajuizar no juizado especial. Então foi uma definição de estratégia.
Aí tem uma série de questões, Alexandre, né? Por que nós temos que ingressar com uma ação cujo prognóstico de êxito é quase 100%? Quer dizer, eu vou receber dentro dos R$7.000 no limite aquilo que eu gastei por conta do extravio da minha bagagem e vou receber lá 6, 7, 8 mil por danos morais. Por que a companhia ela guarda o ingresso em juízo? Aí eu vou dizer que talvez seja uma questão interna da empresa. Há muitos lesados que por N razões acabam não entrando em juízo. O brasileiro é de deixar as coisas para trás, isso faz parte da índole do nosso povo, né? E talvez economicamente, como uma política de gestão dos recursos, das previsões financeiras, seja melhor aguardar o ingresso daqueles que buscam efetivamente a tutela dos seus direitos, que não são todos. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, muito importante, né? A lesão aconteceu no exterior, numa companhia que sequer tem representação aérea, que tem representação aqui, que foi o caso. Era uma subsidiária da Alitalia, que faria um voo interno, Roma-Taormina. Essa empresa não tem sede aqui. Tá? Como é que eu busco, então, os meus direitos? Aí vale aquela regra do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os fornecedores vinculados à cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo dano. Então eu posso entrar com essa ação contra a agência de turismo que me vendeu o pacote, posso entrar contra a Alitalia, que era a empresa... Aliás, nem foi a Alitalia. Nesse caso eu comprei uma passagem via TAM, se não me engano, que em codeshare terceirizou, digamos assim, o voo com a Alitalia, que em codeshare terceirizou, nem me lembro o nome da companhia interna siciliana. Aí eu optei por entrar contra a TAM, que para mim era mais conveniente, que foi a emissora do bilhete. Não foi nem quem operou o voo, mas foi quem emitiu o bilhete. Se emitiu o bilhete, fez parte da cadeia de consumo. Então nós temos a agência, nós temos a emissora. Poderia ter optado por ingressar contra a companhia que efetivamente causou o dano, se ela tivesse sede aqui. Não me é confortável entrar em juízo no Brasil contra uma empresa estrangeira. Pode. Pelo direito pode. Quer dizer, a citação vai se dar por um mecanismo internacional, via Supremas Cortes dos países. É uma demora horrorosa. Até existe a previsão de fluxo de um processo dessa natureza, mas evidentemente que não é conveniente, né? Então aí fica também esse ponto ressaltado. O consumidor lesado ele pode entrar contra qualquer um que tenha composto a cadeia de consumo ou contra um deles isoladamente. E esse escolhido vai tratar de ratear a sua despesa com os demais, numa ação de regresso, se ele quiser. Né? Ação de regresso significa o seguinte: nos casos de solidariedade, né? Um dos solidários é demandado, ele vai ter o direito de se ressarcir dos demais culpados ou responsabilizáveis por aquele dano. E aí ele vai fazer ou amigavelmente ou ele próprio entrando com uma ação para ratear esse dano. Mas sob a ótica do consumidor, ele escolhe contra quem quer mover a ação. E sempre vai ter alguém, né? Aí vai também uma outra dica, né? Importante até. Eu tenho conhecidos, né, que na hora de comprar uma passagem qualquer, compra por um site internacional de uma companhia que não tem sede no Brasil. Né? Eu não faria isso. Eu sempre compraria pelo menos por uma agência de turismo estruturada, ou uma operadora que, em caso de frustração, de algum dano naquele voo daquela empresa que não tem representação no Brasil, eu possa acionar pelo menos quem me vendeu a passagem. E ela que busque seus ressarcimentos com o seu fornecedor. Eu não gosto, eu jamais faria isso, né? Eu comprar uma passagem num site internacional relativo a uma empresa internacional. Deu a bronca, fica muito difícil na prática eu buscar as minhas indenizações, a reposição do meu prejuízo. Eu preciso ter um réu com sede no Brasil e que seja idôneo patrimonialmente para responder por essa ação.
é outra dica prática que fica na mesa aqui, tá? É pertinente, né? Fica mais fácil de movimentar uma ação com relação a esses... Quando essa empresa ela tem sede no Brasil, né? Enfim, essa dica do Arthur de não contratar diretamente com uma... Ou submeter ao risco, né? De contratar uma empresa com sede no exterior e contratar diretamente ela. A gente acaba exposto a esses riscos. Olha, eu acho que foi muito legal esse nosso bate-papo, especialmente por nos ter permitido, a partir das provocações do nosso mediador Alexandre aqui, a gente ter trazido essas dicas práticas, né? Nós, como advogados, sabemos muito bem a importância de certos cuidados. Documentar, registrar o extravio da bagagem. Em caso de compra de um pacote turístico, ter um documento que espelhe efetivamente aquilo que eu estou comprando, para eu poder alegar que me foi entregue algo de inferior hierarquia. Enfim, muito importante para o nosso futuro cliente o cumprimento dessas pequenas regrinhas que vão nos auxiliar muito depois. Não existe como ciência o direito do turismo, com princípios próprios, com fontes informativas próprias, mas eu gosto de tratar esse tema como direito do turismo porque isso, de certa forma, começa a ocorrer. Nós temos compreensões, inclusive da jurisprudência, que são específicas para o caso do turismo, como a relativização da responsabilidade civil objetiva, que nós tratamos no caso de eventos climáticos. Quer dizer, se há um atraso de voo porque um vulcão explodiu, nós não teremos como cobrar um dano moral daquela companhia, conforme o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. E esse entendimento ele é muito próprio do turismo, do direito do turismo. Nós todos procuramos, nos nossos momentos de lazer, pelo menos muitos de nós, muitas pessoas do nosso convívio, do nosso conhecimento, usufruir assim, das férias em viagens. Não importa se aqui no Brasil, se dentro do Rio Grande do Sul, se para o exterior. Quer dizer, as broncas elas sempre vão surgir. É da natureza da exploração dessa indústria do turismo, né? Seja por overbooking, seja por deterioração de certos hotéis. E isso acontece porque a nossa expectativa sempre é muito grande. Quando eu vou viajar, eu já saio imaginando que vai ser um período maravilhoso e as frustrações, elas se potencializam. Então é importante aqui a gente falar um pouquinho, né? Foi muito bom, sobre os direitos, o que acontece. Eu volto àquele tema do início, né? Nós sabendo quais as consequências de cada problema, ou qual o alcance do nosso direito em relação a cada problema, nós vamos ter condições de administrar melhor as nossas eventuais frustrações. Estamos sempre disponíveis aqui para esclarecer aos nossos clientes e àqueles que nos procurarem todas as dúvidas em relação a isso.